E nós queremos estudar a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1. Antes de nós entrarmos no texto, deixa eu contar um pouquinho da história. Quem gosta de história, né? Para a gente ter bem o contexto, o pano de fundo aonde João escreve. João escreveu o Evangelho enquanto estava na cidade de Éfeso. Ele retrata Jesus no capítulo 1, e é o que nós vamos ver, como o Verbo. E ali na palavra original grega é logos, que significa palavra, e foi transcrita por verbo, né? Que é a mesma coisa, né? Então ali é usada a palavra logos. Vale a pena salientar sobre um cara chamado Heráclito. Não sei se você já ouviu falar nele, mas os estudantes de filosofia já ouviram falar, né? Esse camarada foi um filósofo, também conhecido como Heráclito de Éfeso. Ele nasceu na cidade de Éfeso por volta de 540 a.C., ou seja, 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, aí ele nasceu. Ele foi autor de muitas frases famosas, dentre elas, uma delas é que o mesmo homem não banha duas vezes no mesmo rio, pois outras serão as águas e outro será o homem. E essa é uma frase que até hoje a gente vê por aí de vez em quando. E o engraçado é que esse camarada, ele que começou a usar a palavra logos, e também ele usou uma outra palavra chamada aletheia, que significa estar latente, oculto ou seguro. E ele nas suas escritas e nas suas falas ele começou a usar essas duas palavras. São termos criados por esse filósofo para demonstrar a razão que ordena a natureza e a sua característica de se ocultar e revelar continuamente. E aí você, vendo a revelação e sabendo o que João vai falar, você diz assim, esse camarada já estava preparando o terreno para aquilo que João iria escrever. Heráclito comparou o dinamismo de logos ao fogo, porque de todos os elementos o fogo seria o mais dinâmico. E é essa ideia, então, que estava ali na cidade de Éfeso. Se hoje ainda nas escolas, nos colégios, ele é estudado em filosofia, quanto mais na cidade de origem. Apesar que já tinha passado muitos anos, ele era conhecido. Ele era ali conhecido, essas suas frases, e principalmente essa ideia de logos que ele criou. E João se apropria disso, pega o gancho, como a gente diz, e ele vai então entrar no seu evangelho. Acompanhe comigo, João 1, do versículo 1 ao 14. Heráclito, ele falava também que viriam logos, ou uma palavra de ordem, onde colocaria tudo que está em desordem, tudo que está bagunçado no seu devido lugar. E essa ideia que viria uma palavra de ordem era muito presente ali. E João inicia dizendo, no princípio era o logos, o verbo, a palavra de ordem. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz,
mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Até aqui o texto. Um texto muito bonito que João escreve descrevendo Jesus, justamente como o Verbo de Deus, a palavra de Deus, ou a palavra que iria colocar em ordem todas as coisas. E de fato, Jesus não é aquele que coloca a ordem no caos. Jesus, ele não veio para colocar o ser humano em ordem com Deus, fazer a ponte, a mediação. Eu quero tirar aqui algumas lições desse texto para a gente. E a primeira lição está do versículo 1 ao 4, que diz que tudo foi feito por Jesus, através de Jesus, e inclusive nós. Diz que tudo foi feito por Ele, sem Ele nada poderia ser feito. No princípio, quando ainda nada existia, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E se você olhar aí na sua Bíblia, Verbo está com letra maiúscula, certo? Se referindo a Jesus, né? Então, da onde que surgiu Jesus? Jesus sempre existiu. Ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Ele já estava desde a fundação do mundo. Ele já estava com Deus. Aliás, a palavra diz que Deus é Pai eterno. Para Ele ser Pai eterno, o Filho também tem que ser eterno. Certo? Então, Jesus estava ali. Tudo foi feito por intermédio de Jesus. Jesus não só estava ali presente na criação, como foi Ele que criou tudo, a peça fundamental. E a Bíblia diz que tudo foi feito pela palavra de Deus, não foi isso? E agora João coloca Jesus como sendo o Verbo de Deus. Então tudo foi feito por Jesus. E aí você vê que a Bíblia vai se completando, não se contradiz. E não só a vida no sentido de estar vivo, mas Ele deu luz aos homens. Diz no versículo ali, se não me engano, no versículo 4, né? E Jesus, Ele é o único responsável por dar essa vida, o fôlego de vida ao homem. Mas também Ele nos dá a vida eterna. Ele é responsável pela vida, não só a nossa vida física aqui. Jesus se coloca em João 6,48 sendo o pão da vida. O que quer dizer ser o pão da vida? Nós temos que entender que no contexto judaico, o pão era o principal elemento para eles comer, né? Estava presente na mesa do judeu, no café da manhã, no lanche da tarde, no almoço, na janta, na viagem. Eles faziam pães, assavam pães e levavam na viagem. O pão era o principal alimento. E o que Jesus está tentando dizer quando diz assim, eu sou o pão da vida, Ele está dizendo, eu sou aquele alimento diário que você necessita todos os dias. Assim como o pão alimenta e nutre o teu corpo, eu vou nutrir a tua alma. Eu preciso estar contigo todos os dias. Eu acho que eu já contei essa história, mas talvez alguns não saibam. A Sociedade Bíblica do Brasil trabalha com tradução bíblica, né? E eles traduzem a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, em vários, não só
línguas, mas dialetos de povos específicos, inclusive alguns povos indígenas aqui do Brasil, como também alguns dialetos de tribos que estão lá na África. E houve lá na África 2 missionários que estavam juntos evangelizando ali e traduzindo a Bíblia. E quando se depararam com esse texto dizendo eu sou o pão da vida, eles entraram em crise, porque aquela comunidade não sabia o que era pão. Eles nunca viram pão. E dizer assim, eu sou o pão da vida, para eles não fazia sentido nenhum. E aí eles ficaram pensando e orando e pedindo para Deus como é que a gente vai colocar isso na Bíblia, de uma forma que eles entendam o real sentido. E aí um deles começou a perceber algo, que eles plantavam batata doce. E eles comiam batata doce no café, no almoço, na janta. E aí eles tiveram essa ideia de traduzir Jesus dizendo eu sou a batata doce da vida. Parece engraçado, mas o sentido é o mesmo. Aquele alimento que você se alimenta todo dia, eu sou ele. Não perdeu o sentido, né? E eles então assim adaptaram a Bíblia para que o povo pudesse entender. E é isso que nós temos que entender. Nós precisamos de Jesus todos os dias. João 10:10 também diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Não é pouca vida, não é um pouquinho, um resquício de vida, mas é vida em abundância. É uma vida eterna, não só uma vida terrena, aonde que a morte pode vencer o ser humano, mas é uma vida que vence a morte. Pergunta que eu te faço: você tem se alimentado todos os dias de Jesus? Segunda lição, versículos 5 ao 9. Jesus é a luz que vence as trevas. Jesus se coloca como a luz do mundo em João 8,12 e diz que aquele que me segue não andará em trevas. E aqui João, no texto que nós lemos, ele diz que nós devemos buscar a luz de Jesus. Ele fala justamente isso no versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. E é fácil a gente entender o que João está tentando dizer. Sabe aquele quarto escuro, onde não tem janela ou tem blackout numa noite escura, e você entra e você não vê nada, é um breu. E aí você vai no interruptor, dá um clique, e no momento que você dá o clique, o que acontece? Se acende a luz, né? E quando a luz se acende, o que acontece com aquela escuridão? Ela vai se retirando aos poucos e aos poucos vai clareando tudo e você começa a enxergar, é isso? Não, né? No momento que a luz acende, as trevas, aquela escuridão se dissipam. Você nem sabe para onde foi. A ideia é que aonde tem luz, não tem trevas. Onde há luz, não há escuridão. As trevas não prevalecem contra a luz. Quem tem a luz de Jesus não será abatido por Satanás. Não estará em trevas. Qual a luz que ilumina a minha vida? Qual a luz que ilumina a tua vida? Teve um pastor, o pastor Edmundo, ele foi o preletor de um dos congressos de pastores que eu estive, também de um dos congressos de homens que eu participei. E ele foi hoje ele já está aposentado. Ele trabalhou muito tempo como diretor executivo da Rádio Transmundial. Mas ele veio da Alemanha e sofreu muito com a guerra. Ele era criança. Se eu não me engano, é 4 ou 5 anos, algo assim. 4 anos. Ele tinha quando a guerra começou.
E ele, a sua mãe e os seus irmãos fugiram para não ser mortos pela guerra. O pai e o avô tiveram que ficar lutando, e eles nunca mais tiveram notícia deles. E nessa história ele escreveu o livro, nessa história de fuga deles, algo que ele relatou que me chamou muita atenção, que quando tinha o alerta de possível ataque aéreo, eles se abrigavam aonde eles podiam, casas, porões, aonde eles podiam, eles buscavam abrigos. E a orientação era que, mesmo à noite, quem fumava, quando via o alerta de ataque aéreo, que apagasse a bituca de cigarro. Porque de longe, o avião vindo, ele conseguia enxergar aquela claridade do cigarro. E ali, então, ele lançava as bombas. Interessante que uma ponteira de cigarro pode iluminar numa distância aonde que pode, nesse contexto, causar risco. Isso me chamou muita atenção. Ou seja, uma pequena fagulha de luz, ela ilumina dentre a maior treva que possa existir. Mateus 6, 22, 23, vai lá. Depois volta para João. Mateus 6, 22, 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, quão grandes trevas são. Busque a luz de Jesus, para que você possa ser a luz do mundo. Sem Jesus nós não podemos brilhar. Sem Jesus, a luz que nós pensamos que temos nada mais é do que grandes trevas. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, não é eu, não é você que iluminamos, mas nós somos como espelhos que refletimos a luz de Cristo. Nós precisamos refletir essa luz. E novamente a pergunta, o que você tem refletido? Qual a luz que está em ti? Terceira lição: muitos não conhecem Jesus e muitos o rejeitam. Não é assim no nosso dia a dia? Às vezes as pessoas vêm e me questionam, pastor, como que fulano, olha, eu falo tanto e não se converte. Eu oro tanto por ele. Está aqui, muitos não conhecem Jesus e o rejeitam. O verbo de Deus, Jesus, diz o texto ali de João, que estava no mundo, e o mundo não o conheceu. As pessoas não reconheceram Jesus como sendo o Messias. E hoje o nome de Jesus é proclamado por todo o mundo, mas ainda o mundo não o conhece. Ainda não conhecem. Veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram, não o receberam, diz o texto. Aqui João está falando do povo judeu que crucificou a Cristo. Mas hoje a realidade mudou. Ele poderia falar de nós? Poderia, né? Ele poderia falar isso da igreja? Jesus veio para a igreja e a igreja o rejeitou. Poderia falar isso? Claro que poderia. Olha só o que aconteceu na igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3:20. Qual que era a realidade da igreja? Uma igreja cristã sem Cristo. Não é assim? Ali não começa a carta dizendo, vocês não são nem quentes nem frios,
são mornos e por isso eu estou a ponto de vomitá-los. E aí tem um versículo tão conhecido que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Notem, Jesus está escrevendo para a igreja de Laodiceia, uma igreja cristã. E ele está onde batendo? Do lado de fora. E está dizendo, batendo e gritando: eu estou aqui. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu posso entrar e ter comunhão. Hoje em dia não é assim também em muitas igrejas? Coloca-se Jesus do lado de fora. Muitas vezes nós, na nossa vida cristã, não colocamos Jesus do lado de fora. E dizemos: Senhor, Tu és o nosso Deus, Jesus é o meu Salvador, mas nisso é comigo. O Senhor não toca. Nessa área da minha vida é eu que mando. Não é assim. A gente muitas vezes não faz isso. A gente usa esse versículo mal. A gente diz que é para Jesus entrar no coração. Não. É para Jesus entrar na vida do cristão, daquele que já recebeu Jesus. É para a igreja. Ele está do lado de fora, batendo e gritando. E as pessoas não estão ouvindo. Em sua vida, onde está Jesus? Tem alguma área da tua vida que Jesus precisa entrar e arrumar? Ser o Logos de Deus, a palavra de ordem? Tem algum quartinho da bagunça lá no teu coração que Jesus precisa ir lá faxinar? Talvez ali ele está batendo e você precisa abrir, porque ali você está deixando ele do lado de fora. Deixe Jesus entrar. Deixe ele ser aquela pessoa que vai colocar a tua vida em ordem. Onde está Jesus? Quarta e última lição. Todos que receberam Jesus são feitos filhos de Deus. É um versículo muito conhecido, né? O versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Só é filho de Deus aquele que recebeu Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Não são todos filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que crê em Jesus. Aqueles que não o receberam, aqueles que o rejeitaram, aqueles que deixam Jesus do lado de fora da sua vida, não são filhos de Deus. E esse versículo me chama muita atenção, porque diz que todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder. Não é direito, é poder. Dá para entender a diferença e o peso? Não é eu aceitando Jesus, eu tenho o direito de ser filho de Deus. Não. Deus me dá o poder de ser filho de Deus, ser filho dele. É um peso muito maior. Só recebe bênçãos do Pai aquele que é filho, né? Só recebe herança quem é? Você já viu alguém que não tem nada a ver com a família quando o patriarca da família lá, da outra família morre e receber herança? Você já viu? Chegar e dizer assim, ó, não sou nada da família, mas eu queria um pouquinho, ele tem bastante e o juiz reparte com ele também. Você já viu isso acontecer? A herança fica com quem? Não é com o filho? Qual que é o poder que Deus nos dá quando somos filhos de Deus? A bênção do Pai e a herança do Pai. Qual que é a herança de Deus para nós? Vida eterna. Exatamente. Só tem essa herança da vida eterna aquele que se torna filho. Só recebe bênçãos de Deus aquele que é filho. O Pai cuida dos seus.
Ele está pronto para receber os outros, mas ele cuida dos seus. E muitas vezes, como cristãos, nós não recebemos as bênçãos de Deus. Por quê? Não é Deus que não quer abençoar, mas porque nós estamos deixando Jesus do lado de fora. E não existe meio cristão. Não existe 75% cristão. Não existe 99% cristão. Ou você é 100% ou você não é nada. Ou você tem toda a tua vida para Deus nas mãos de Cristo, ou você não tem. Se você acha que 99% da tua vida com Cristo está tudo tranquilo, esse 1% que falta vai te colocar no inferno. É aqueles que quando Jesus vir, eles vão ficar. E talvez vão chegar na frente de Deus e vão dizer assim: mas em teu nome fizemos milagres, em teu nome fizemos maravilhas, prodígios, expulsamos demônios. E o que Jesus vai dizer? Ele não nega o que eles fizeram, mas ele diz: eu não vos conheço. Vocês me deixaram do lado de fora. Vocês esqueceram de abrir a porta. Eu não conheço vocês. Nós não tivemos intimidade. Eu não sentei na mesa com vocês para cear. Eu estava gritando e você não me ouviu. Jesus quer 100% da nossa vida. 99% não basta. Tem pessoas no meio da igreja, a gente brinca que não é convertido, é convencido. Porque eles se convencem que estão certos. Eles se convencem que estão no caminho. Eles se convencem que são cristãos. Mas de fato não são. Ou você é ou não é. Só tem dois caminhos. Aquele que está em cima do muro já está condenado. Deixe Jesus ser o Logos, a palavra da sua vida que vai consertar a tua vida. Se alimente de Jesus todos os dias. Deixe Ele ser o teu alimento diário. Beba da água da vida que Jesus tem para dar, para que nunca mais você tenha sede. Deixe Jesus ser o teu Senhor. Amém? Que assim seja na minha e na tua vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra. Nós queremos te louvar, Senhor, porque tu és aquele que veio para nos trazer vida. Tu és aquele que veio colocar a nossa vida de caos, a nossa vida de pecado em ordem. Tu és aquele que veio restaurar, Senhor, a nossa ligação com Deus. E através de Ti podemos ter o poder de sermos feitos filhos de Deus e assim receber a Tua herança, a vida eterna, no dia que cada um se encontrar com o Senhor, para que o Senhor possa olhar para nós e não dizer não os conheço, mas ouvir da tua boca dizendo: vinde a mim, benditos do meu Pai. Que assim possamos ser 100% cristãos, estar 100% no teu caminho. E se há algo em nossa vida que não te agrade, se há algo em nossa vida que ainda o Senhor precise mudar, se há algo em nossa vida que o Senhor precisa entrar ali e faxinar e colocar tudo em ordem, que o Senhor possa, e que possamos abrir o nosso coração, a porta do nosso coração, para que o Senhor não fique do lado de fora, mas que o Senhor entre e se faça presente. Que o Senhor possa ter comunhão conosco, que possamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Abençoa-nos, Deus. E aquele talvez que está ouvindo essa mensagem e que ainda não te conhece como Senhor e Salvador de sua vida, que possam refletir e possam se entregar ao Senhor
para que também possam ser feitos filhos de Deus e possam também desfrutar das tuas bênçãos e da tua herança. Abençoa, Senhor, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém.